Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Física no Cerrado. No vídeo de hoje eu vou resolver uma questão do Enem 2020, a questão de número 91, eu estou me baseando aqui na prova azul, que é uma questão sobre, podemos dizer aí da parte de eletrostática, envolvendo aí os processos de eletrização, né? Se for para a gente classificar a questão, é uma questão relativamente simples, mas dentro da proposta aqui do canal eu vou explorar, né? Aproveitar para a gente poder aqui revisar sobre os processos de eletrização. É interessante então a gente abordar a questão nesse sentido, certo? Vamos aqui então à questão. Ela diz o seguinte, né? Por qual motivo? Tem uma tirinha, né? E a gente vê, parece que o Garfield ali se esfregando nas pernas, né, do que deve ser o John lá, né? E após isso ele sai, né, com um balãozinho ali. Eu odeio eletricidade estática, né, com os pelos todos ouriçados, né? E aí a questão traz o seguinte, né? Por qual motivo ocorre a eletrização? Veja que aqui a questão já coloca pra gente, né, de uma forma bem destacada já, né? Ocorre a eletrização, então aqui já deixou indicado para a gente, né, o tipo de processo, né, que a gente já estaria analisando, né? Aí qual é o motivo, né? Por que motivo ocorre essa eletrização demonstrada ali na tirinha, né? E aí nós teríamos troca de átomo entre a calça e os pelos do gato, diminuição do número de prótons, criação de novas partículas, movimentação, repulsão entre cargas elétricas da calça e dos pelos do gato. Mas antes da gente falar ali, para a gente escolher uma opção, vamos primeiro dar uma olhada nesses processos de eletrização, né? Que a gente aproveita bem aqui a questão, tá? Então, o que seria primeiro, né, para a gente poder aproveitar aqui, o que seria esse processo, o que se obtém, o que a gente se pretende, né, quando a gente fala em tentar eletrizar um corpo, seja por qual processo for, né? No fundo, o que a gente quer é que o número, né, vamos dizer assim, de partículas positivas, ele seja diferente, né? Vamos pegar aqui o número de prótons, né? Diferente do número de elétrons, né? Então, no fundo, é isso que você se pretende, que eu tenha uma diferença, então, entre o número de partículas positivas e o número de partículas negativas, né? E quais são os processos, né, que a gente tem aí? Vamos aproveitar, então, a questão nesse sentido. Nós temos a eletrização por atrito, que, conforme o próprio nome já diz, é o ato de atritar, esfregar ali uma superfície contra a outra, né? Se eu fizer isso, se eu pegar aqui como nessa ilustração, né, nessa pequena animaçãozinha, né, tem ali um bastão de vidro com uma flanela de lã, né, e ao atritar esses dois materiais, esses dois objetos, eu consigo eletrizar esses dois objetos, né? Veja só que o que nós temos aqui é que ambos ficaram eletrizados após o processo de eletrização e claramente a carga, né, com que eles ficaram eletrizados, ela é de sinal oposto, certo? Até coloquei aqui uma observação que a execução é mais fácil com isolantes. Eu poderia eletrizar um bastão ali de material condutor? Poderia, mas eu teria que tomar o cuidado de segurar ele com um material isolante. Porque senão, muito provavelmente, essas cargas escoariam através do meu corpo, por exemplo, né? Para a terra e eu não conseguiria eletrizar, certo? Então, é possível sim, desde que eu tome esse cuidado, né? Até aproveitando aqui também, algo também importante a gente ter sempre em mente, a quantidade de carga, né? Se a gente observar, antes do processo de eletrização, eu não tinha carga em excesso, né? Então a quantidade de carga do sistema, se eu considerar aqui o bastão e a flanela como um todo, era zero, né? E aqui, ó, se eu olhar para cada um deles, agora eu tenho um excesso de carga, né? Em um positivo, em outro negativo, mas a quantidade de carga do sistema como um todo, ela continua sendo zero. Então, aqueles elétrons, né, que vamos pensar assim, que é sempre no movimento de elétrons, né, que a gente vai dizer aqui, por questões até de como são constituídos, né, os átomos que formam o material, aqueles elétrons que deixaram ali o bastão de vidro, eles passaram então para
a flanela, né, a lã ali, vamos dizer assim. Então, nesse processo de eletrização, o que eu quero dizer, né? Que se eu somar essa quantidade de carga que eu tenho em excesso em um ou em outro, o que isso significa para a gente é que a quantidade de carga ela se mantém a mesma, né? E esse é o princípio de conservação das cargas. Então, durante esse processo, então, da eletrização por atrito, o que nós temos é que após esse processo, os corpos vão ficar eletrizados com cargas de sinais opostos, ok? Nós temos também a série triboelétrica. E o que essa série triboelétrica traz para a gente, né? Lógico que a gente não vai gravar isso aqui, mas só para a gente ter uma ideia, até utilizando nesse exemplo aqui, que está nessa pequena animaçãozinha para a gente, é que esses materiais aqui, né, que estão mais acima, né, eles têm uma tendência maior a perder elétrons, e os outros que estão mais abaixo nessa relação, né, têm uma tendência maior a ganhar elétrons. Então, se eu pego aqui o caso, né, do nosso exemplo aqui, da nossa animaçãozinha, que era um bastão de vidro, né, com bastão de vidro, com a flanelinha ali de lã, né, o que nós podemos observar aqui, né? O vidro está mais acima em comparação com a lã, e assim, o que vai acontecer? Quando eu promovo ali o atrito entre esses dois materiais, o vidro vai ficar com excesso de carga positiva ou uma falta de elétrons, né, que é o mais comum da gente às vezes usar também, enquanto a lã ela vai ficar com excesso de carga negativa, né? E a gente conseguiu então eletrizar os materiais. Para qualquer que a gente pegar ali para comparar, o que estiver mais acima tem uma tendência maior a perder elétrons e o que está mais abaixo uma tendência maior a ganhar elétrons, ok? Seguindo aqui, então, nós podemos falar de um outro processo de eletrização, que seria a eletrização por contato, né? Então, como o próprio nome diz, né, é óbvio que quando a gente faz o atrito, a gente está promovendo um certo contato entre os corpos, né? Mas além disso ali, você está esfregando uma superfície contra a outra, né? Podemos dizer assim. Mas nesse caso aqui agora da eletrização por contato, a gente vai apenas o quê? Colocar uma superfície, né? Um objeto, melhor dizendo, né? Fica em contato com outro objeto. Então, se eu coloco aqui esse objeto previamente eletrizado em contato com outro, né? Aqui é interessante que esse objeto que eu desejo eletrizar ele seja de material condutor, né? Porque senão eu teria apenas uma transferência localizada de carga ali. E agora o primeiro tanto faz, né? Pode ou não ser de material condutor, estava previamente eletrizado ali. É óbvio que ele sendo condutor, eu vou ter uma distribuição dessas cargas, conforme a gente viu aqui nesse exemplo, né? Interessante observar que após a eletrização por contato, né, diferente do caso que a gente tinha no atrito, os dois corpos vão ficar eletrizados com cargas de mesmo sinal, ok? Aqui também, se a gente observar, né, e na verdade, independente, né, do tipo de processo que eu use aqui, o princípio de conservação das cargas ele é observado, ok? E por último aqui, dos processos de eletrização, nós temos a eletrização por indução, né? Essa que difere das outras por um detalhe importante aqui. Na verdade, a gente pode fazer uma distinção aqui do ponto de vista do contato, mas ela tem algo ainda a mais que a gente tem que observar, como eu vou dizer para vocês. Então, no caso da eletrização por indução, não há contato entre um corpo, né, e outro. O corpo que está previamente eletrizado, a gente chama ele de indutor, e o que eu quero eletrizar, eu chamo ele de induzido. E só que esses dois corpos eles não são colocados em contato, né? O indutor ele é apenas aproximado do induzido, que é o corpo que eu desejo eletrizar, né? Isso vai levar a uma separação de cargas, certo? Após esse processo de separação de cargas, obviamente que isso aqui acontece, né, sem o nosso controle aqui, praticamente instantaneamente, né, quase isso, né? Eu teria que promover aqui um aterramento, né? E ao promover esse aterramento, né, o que vai acontecer? Esses elétrons ali que estão, né, ficaram mais afastados do indutor, de acordo com a nossa configuração, o tipo de indutor, né, o tipo de carga que ele tem nesse caso, eles vão escoar para a Terra. Aí você poderia naturalmente perguntar, mas e se o indutor tivesse carga positiva, né? Indutor, esse corpo previamente eletrizado que eu aproximei ali. Se ele tivesse carga positiva, seria o inverso, né?
as cargas negativas ali ficariam mais próximas, então sobraria um excesso, uma falta, né, de cargas negativas, ou um excesso de positivas do outro lado, e aí subiriam elétrons através desse aterramento que eu fiz para neutralizar essas cargas positivas, né? E aí, por fim, eu posso desfazer aqui o aterramento, afastar o indutor e o corpo que estava anteriormente neutro, né, ficará eletrizado com carga adicional aqui contrária à do indutor, certo? Um detalhe que é muito importante aqui nesse caso, né, deixa eu voltar aqui ao início para a gente poder falar sobre isso com calma, é a ordem, né, com que essas coisas devem acontecer. Então eu aproximei, né? Essa aproximação leva uma separação de cargas e aí eu faço o aterramento, né? Se eu aqui nesse momento afasto aqui o indutor, né? Sem desfazer essa ligação com a Terra, sem desfazer o aterramento, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir eletrizar esse corpo, né? Ele continuará neutro, ele continuará com a mesma quantidade de cargas positivas e negativas, que é isso que significa quando a gente diz que o corpo está eletricamente neutro, é que ele tem a mesma quantidade de cargas positivas e negativas, certo? Então, se eu afasto o indutor sem desfazer esse aterramento, eu não vou conseguir meu objetivo, que é eletrizar esse corpo, né? Agora, se eu desfaço o aterramento, né? Logicamente, aqui tem a animaçãozinha mostrando essas cargas escoando, né? E eu desfaço o aterramento. E só depois, então, eu afasto o indutor, aí eu consigo eletrizar, certo? Então, essa ordem ela é importante. Então, eu só vou afastar o indutor ali do corpo, que eu quero eletrizar, após eu desfazer o aterramento. E aí sim, eu consigo eletrizar esse corpo por indução, que é esse processo que a gente está vendo aqui. Uma outra maneira, né, de fazer essa indução, né, ao invés de fazer um aterramento ali, se eu tiver dois corpos, né, condutores eletricamente neutros em contato. Então veja aqui que existe um contato agora, mas esse contato não é do corpo previamente carregado, né, com os outros, né, que eu quero eletrizar. Olha, eu tenho esses dois corpos aqui, ó, que estão em contato, mas eles estão eletricamente neutros inicialmente, né? Esse corpo aqui, que é o indutor, que eu estou aproximando aqui, ele não é colocado em contato em momento algum. Então, aí eu aproximei, essa aproximação vai levar a uma separação de cargas. Obviamente que como esse corpo aqui, no caso, está eletrizado com carga negativa, né, ele vai repelir as negativas para o mais longe possível, e seria aqui então, isso vai promover um excesso aqui de cargas positivas mais próximo dele, né? E aí, novamente, se você separa essas duas esferas condutoras aqui, que estão em contatos, que estavam inicialmente neutras, né, descarregadas aqui, não eletricamente carregadas, fica melhor, você afastando elas antes de afastar o indutor aqui, eu consigo eletrizar as duas. No caso aqui, elas ficariam então eletrizadas com cargas de sinais opostos, né, entre si. Certo? Mas veja, aqui também a gente tem que observar a mesma questão. Eu não devo afastar o indutor antes de desfazer aqui esse contato entre as duas esferas. Por quê? Se eu fizer isso, se eu afasto o indutor aqui antes de separar as duas esferas aqui em contato, essas cargas vão se redistribuir e as duas esferas vão continuar eletricamente neutras, e aí a gente não vai atingir o objetivo, que era eletrizar aqui por indução, certo? Então esses são detalhes importantes a gente ter em mente. Voltando aqui então à questão, vamos ver quais são as opções e qual seria a nossa melhor opção aqui, né? Qual a nossa escolha como resposta correta, certo? Veja, ali ele diz na letra A, troca de átomos, né? Se eu falo em troca de átomos, eu estou trocando estruturas ali, né? E aí pensando até mais fundamental no caso, né? Que possuem a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Quando eu falo no átomo, né, eu estou pensando na mesma quantidade de prótons e elétrons, diferente de quando eu falo no íon, né, que vocês já estudaram aí. Então não adiantaria muita coisa aqui, não faz nem muito sentido também.
Diminuição do número de prótons nos pelos do gato, né? Se você se lembrar, os prótons eles estão ali formando o núcleo do átomo. Quem está pensando no modelo mais clássico aqui, orbitando, né, esse núcleo, são os elétrons. Então, a tendência sempre de movimento que a gente vai observar aqui, quando isso acontece, são dos elétrons, né? Criação de novas partículas eletrizadas nos pelos do gato, né? Qual o processo criativo que eu teria aqui, essas partículas? Então, também não faz sentido esse item C. Movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato. Opa, aí parece que a gente encontrou a resposta, né? Porque o que dá a entender a figura, ele se esfrega ali na calça, né? E, consequentemente, isso leva, né, a um processo de eletrização que a gente acabou de revisar, que é a eletrização por atrito, né? Então, tanto o Garfield vai ficar eletrizado, como a calça ficará também eletrizada, que é assim que funciona, né, durante a eletrização, né? Repulsão entre partículas eletrizadas da calça e dos pelos do gato. Esse também não. Então, a resposta correta aí para a gente é a letra D, certo? Espero que vocês tenham gostado, né? Conseguido revisar essa parte importante, né, dos processos de eletrização. E até um próximo vídeo.